Aí você me avisa quando estiver dando para ver, que vai ficar tudo preto aqui para mim. Sim. Pronto, Show. Hello there aparecendo, manda ver. Valeu, até logo, Karina, manda ver. Até, valeu. Então, gente, primeiro que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, né? Vou começar me apresentando para vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor. Meu nome é Karina Troncos, eu tenho 23 anos, eu sou UX designer na Globo, né? Atualmente eu trabalho no time do G1. Eu sou estudante de ciência da computação na PUC-Rio e eu ganhei o scholarship da Apple nos últimos 4 anos para ir para a conferência deles lá na Califórnia, para a WWDC, que é uma semana inteira de conferências com os novos lançamentos de sistemas operacionais, de frameworks, de APIs, e eu ganhei ele justamente por aplicativos que eu desenvolvi. Eu vou destrinchar com vocês hoje o meu processo criativo. E eu também tenho um projeto no Instagram chamado Nina Talks, onde eu compartilho sobre esse universo de design, de tecnologia, de inovação. E aí, no início, você pode achar um pouco estranho de que uma estudante de computação está fazendo como UX designer, como assim? Então, vou contar assim um pouquinho para vocês da minha jornada, né? Como que eu cheguei aqui. Meu primeiro estágio foi chamada na Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil, justamente para fomentar o desenvolvimento iOS, com foco em inovação. E não tem só aqui no Brasil, tem no Brasil, na Itália, na Indonésia, e aqui no Brasil tem 10 estados diferentes. Então tem Manaus, tem São Paulo, tem Brasília, Recife, Porto Alegre, e não é um curso de programação em si, como a maioria das pessoas pensam, né? Lá a gente aprende sobre várias disciplinas, como design, marketing, negócios, a gente desenvolve os nossos próprios aplicativos. Eu gosto muito da comparação de que lá é como se fosse realmente uma academia Jedi, né? São vários padawans trabalhando junto e aprendendo sobre a força, sobre o que é tecnologia, como que a gente consegue desenvolver produtos que, né, atendam às necessidades das pessoas da melhor forma possível. Então, lá a gente tem um sistema de ensino chamado CBL, que é Challenge Based Learning. Então, a gente vai aprendendo a base de desafios e conforme a gente vai precisando de algo, a gente vai pesquisando. É algo muito legal. E foi lá que eu descobri a área de UX Design e não tinha passado antes na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais, muito menos que era uma disciplina tão completa, tão focada nas pessoas. Então, foi lá que eu decidi que eu queria trabalhar com essa área. Porque eu passei a enxergar design e tecnologia como uma ponte entre as pessoas e as suas ideias, né? Como uma ferramenta para dar vida às nossas soluções, uma forma de resolver problemas. E foi lá, na Academy, que eu descobri que eu poderia ir para a WWDC como estudante, que é como a maioria das pessoas não sabe. Você aplica para o Scholarship, onde a Apple escolhe 350 alunos do mundo inteiro para ir para a conferência deles lá na Califórnia. Então, uma coisa que eu acho legal de pontuar é que a WWDC é muito mais do que o Keynote, que é aquela apresentação principal que passa na televisão e tal. É realmente uma semana inteira com várias palestras sobre tecnologias específicas, novos lançamentos. A gente consegue marcar horários com engenheiros da Apple, mostrar os nossos projetos, tirar dúvidas. E também tem várias palestras assim, exclusivas, como, por exemplo, teve um ano no que vem a Michelle Obama falar lá com a gente. Então, é realmente assim, uma semana sem igual. E as empresas costumam mandar um desenvolvedor ou alguns desenvolvedores representantes para ir lá, para conhecer essas novas tecnologias, mas tem essa questão também de que a gente pode aplicar para essa bolsa de estudos. E lá é realmente uma oportunidade assim, incrível da gente participar, de conhecer várias pessoas, vários projetos. Então, ano passado, né, a gente recebeu, depois do Keynote, uma mensagem para a gente ver de pertinho o Mac Pro, que tinha acabado de ser anunciado, então a gente pôde ver ali em realidade aumentada. Em 2018, eu consegui tirar a minha sonhada selfie com o Tim Cook, me enfiei lá no meio, consegui tirar uma foto com ele, dei um oi, tirei uma selfie. E também a gente no corredor consegue encontrar, assim, cruzar com pessoas que a gente admira muito, né? Esse é o John Glansky, que ele é evangelista de design e tecnologia da Apple, e ele é responsável por todo o Design Awards. Então, enfim, sem igual. E aí vocês podem perguntar, né? O que eu preciso fazer para aplicar para o scholarship, né? Como que eu posso participar? Então, basicamente, são, assim, o pré-requisito é você ser estudante, maior de 13 anos, e você aplicar, né, você desenvolver um aplicativo em 10 dias, né? Então, literalmente, a partir de 13 anos, tem de pessoal de ensino fundamental a doutorado, e aí você olhando essa foto, né, do pessoal de 2018, que eu botei até uma setinha ali para onde eu tô nessa foto, você pode pensar, caramba, mas realmente tem, tipo, muita gente nova que passa, como assim? Não sou, né, esse talento absurdo.
E aí mostrar para vocês, assim, 2 casos da pessoa mais nova e mais velha de ganhar o scholarship da Apple. O mais novo foi o Yush Kumar, com 10 anos, ele tem pais desenvolvedores. Em 2019, ele ganhou o scholarship da Apple. A Apple abriu uma exceção para ele, por ele ser menor de 13 anos, por conta do aplicativo que ele desenvolveu. E a mais velha foi a Masako Yakamiya, não sei se falei certo, ela tem 82 anos e ela começou a programar porque ela se sentia frustrada com a falta de jogos para celular voltado para idosos. Então, em 2017, ela ganhou o scholarship da Apple porque ela voltou a estudar para aprender programação por conta de um problema que ela mesma estava, né, enfrentando. E a questão é que tem muitos brasileiros que passam pro scholarship, né? Essa daqui é a foto do pessoal que ganhou em 2018. E, inclusive, em 2019, o Brasil foi o país que mais ganhou o scholarship da Apple. Foram 85 brasileiros dos 350. Então, a gente está aí nesse movimento de gerar esse awareness, né? De que tem muito brasileiro que passa pro scholarship. Então, inclusive, esse ano, comecei com os meus amigos esse site, né? Da WDC Scholars Brasil, com todos os brasileiros, os seus projetos e tal, da galera que já ganhou, para a gente aumentar essa conscientização. Mas aí, falando um pouco sobre o projeto, né, os aplicativos iOS que a gente desenvolve é na linguagem Swift, né, que foi criada pela Apple em 2014. Swift, ela está nas top 10 linguagens, né, do ano de 2020, ela é muito famosa, ela é muito, muito gostosinha, assim, de mexer, e a gente usa o Xcode, que é um ambiente de desenvolvimento, né, nativo da Apple. E aí o desafio, né, que eles lançaram nos últimos 4 anos foi o mesmo desafio, é de você criar uma cena interativa em um Swift Playground que deve ser experimentada em 3 minutos usando o Swift Playgrounds ou Xcode, seja criativo. Então, basicamente, a única instrução que a Apple te dá é de que você tem que ser criativo. E é ótimo porque você pode fazer sobre qualquer coisa, e é ruim porque você pode fazer sobre qualquer coisa. Porque é muito difícil da gente escolher um tema, né? Então, a gente tem 10 dias para desenvolver Swift Playground, que deve ter 3 minutos de interação. A gente tem que fazer toda a parte de design de código de forma individual, mas o que é um Swift Playground, né? É basicamente uma plataforma interativa da própria Apple para meio que ensinar Swift. Então, você pode baixar tanto no seu iPad como no seu MacBook, baixar os templates da Apple, brincar, conhecer. A gente não pode submeter um nosso próprio, né, um Swift Playground terceiro para a loja, a gente só consegue usar os da Apple. Mas é super legal para entender o que a Apple enxerga com essa plataforma, né? Ele sempre tem essa pegada educacional, explorando, incentivando que as pessoas interajam com o código e que isso seja refletido no visual. Então, basicamente, essa é a carinha dele, né? Do lado esquerdo fica essa parte de texto e código, isso tudo se reflete ali no visual. Então, mais ou menos essa que é a estrutura dele. E aí, mostrando os meus projetos que foram vencedores dos últimos anos. O que eu sempre busco fazer nos meus projetos é muito focar na experiência de quem vai usar, né? Tipo, montar um storytelling que seja muito bem estruturado e depois que eu tenho esse meu enredo bem estabelecido, aí sim eu vou programar e aí usar a tecnologia para tornar essas minhas ideias realidade. Porque eu vejo muitas pessoas ansiosas, né? Tipo, pô, tenho pouco tempo, a partir do primeiro dia já tá lá acordando. E eu gosto de separar os primeiros dias para focar muito na minha ideia e no que eu quero gerar de diferente, o que eu quero entregar de diferente. E eu gosto muito também de explorar o visual, explorar as interações na tela, usar efeitos sonoros, usar música. Acredito que isso deixa, tipo, muito mais completo, muito mais único e diferente, né? Mais pra frente que eu vou dissecar o processo, assim, de criação, mas dando um geral nos meus projetos. Eu gosto sempre de fazer para o público infantil, tipo, isso é uma escolha 100% pessoal minha, mas porque pra mim eu consigo... direcionar mais fácil, tipo, a ilustração, o tom de voz, as interações. Então, para mim, isso também potencializa o aspecto, assim, educacional da coisa. Então, em 2017, eu fiz sobre o corpo humano voltado para crianças, né, como o coração, pulmão, cérebro reagem de acordo com se você está dormindo, se você está se exercitando, se você está apaixonado, e as pessoas conseguiam mexer na frequência e tal. Em 2018, eu fiz sobre daltonismo, a importância da gente desenvolver aplicativos acessíveis. Então, eu tinha uma pessoa com daltonismo no meu trabalho, isso que me deu o clique de usar isso como um tema, porque eu nunca tinha passado na minha cabeça antes como que eles enxergavam o mundo.
E então foi, tipo, super legal, assim, trazer esse tema pra galera e mostrar isso como uma conscientização. E eu também mudei, por exemplo, as configurações do meu iPad para simular os tipos de daltonismo, para ver se o meu aplicativo em si estava acessível. Não fazia sentido eu fazer um aplicativo sobre acessibilidade que não estava acessível. E aí eu enviei isso junto com o meu projeto, porque além da gente mandar o aplicativo, a gente tem que responder umas perguntas, né, sobre que tecnologias a gente usou e tal. E aí, em 2019, eu fiz sobre a Nancy Grace Roman, que é uma das mulheres da NASA responsável por colocar o Hubble no espaço, né? Então, eu conto sobre a história dela, sobre como o Hubble revolucionou a forma com que a gente conhece o universo hoje em dia. Então, e aí o meu projeto de 2020, eu achava que não teria competição esse ano, porque as grandes conferências estavam sendo canceladas, então eu fui super pega de surpresa. 2019 eu consegui pedir para os meus chefes uma semana de férias para eu conseguir focar. Esse ano não, foi no meio de faculdade, foi no meio de trabalho, então eu optei por manter essa minha big idea de espaço, mas eu quis fazer sobre a Estação Espacial Internacional, justamente por ser um projeto colaborativo entre várias nações, que é algo, né, que a gente está precisando fortemente hoje em dia. Então, vou mostrar um trechinho do meu projeto, que é o lançamento do foguete. Vou ver se dá para ouvir o som. Vamos ver, espero que vocês gostem. E aí, uma coisa que eu sempre me pergunto, né, é de como que eu vou me diferenciar de meio de milhares de outros projetos, milhares de outras submissões, né? Como que eu vou encantar os avaliadores? Eu quero que eles peguem meu projeto e falem, tipo, caramba, esse daqui tá diferente, eu quero que ele se destaque de alguma forma, né? Eu sempre faço esse paralelo com quem tá corrigindo redação do Enem. Cara, o cara, ele tá recebendo várias, uma atrás da outra, então você tem que fazer algo diferente para chamar a atenção dele. E então eu sempre tento escolher temas que me dão um brilho nos olhos e eu quero que quem tá avaliando o meu projeto consiga ver isso. Então, falando assim, um pouquinho do meu processo de criação. Acho importante pontuar que não tem certo nem errado, é apenas como eu faço e eu espero que sirva de inspiração de alguma forma, seja para o scholarship, seja para algum outro projeto que vocês estejam desenvolvendo. E o que eu faço e funciona para mim é explorar ao máximo esse lado de UI UX, que é um lado forte meu, mas cada pessoa, assim, explora um ponto diferente. Eu acho que a gente deixar com a nossa cara e transpor o que a gente mais ama e gosta de fazer, que é o mais importante. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que eu faço é realmente dar uma olhada nos projetos dos anos anteriores das pessoas. A grande maioria coloca os projetos tanto no YouTube como no GitHub. Então, se você buscar para o WWDC, Scholarship Winner, Scholarship Submission, e até no GitHub já tem lá um repositório WWDC Students, você consegue ver os projetos de todo mundo, para você ter uma noção do que as pessoas mandam, né, para a competição. E aí tem 2 pontos principais. Primeiro é você anotar o que você achou de interessante, legal. Às vezes você não sabe que certa coisa é possível de se fazer e você vê outra pessoa fazendo, isso te dá um estalo de como você adaptar para o seu próprio contexto. Então é uma forma legal, assim, de você se inspirar, enxergar novas possibilidades. E segundo ponto é de você entender que vai ter projetos de todos os níveis. Você vai ver coisas, assim, extremamente mirabolantes, você vai achar que você não vai conseguir passar. Então tem projetos, assim, que você fica, o seu queixo cai. Mas não é esse o critério de avaliação da Apple, eles levam em consideração todo o nosso contexto, toda a nossa criatividade, inovação. Tem um amigo meu que passou, ele aprendeu a codar, fazia 3 meses, então justamente ele deixou isso claro lá no projeto dele, nas perguntas que ele respondeu, e ele passou. Então, entender que eles avaliam, o contexto no geral, não só os mais magníficos, tecnicamente, assim, que são os projetos que passam. Então, em segundo, né, a questão da definição do tema, que é o core do seu projeto. Então, eu gosto muito de pensar qual é a minha big idea do ano, qual é o macro tema que eu vou querer trabalhar, e em cima dele, então eu adapto ele para um contexto, né, eu dou uma funilada. Então, 2017, que eu queria trabalhar saúde, eu fiz corpo humano para criança, acessibilidade, eu foquei em daltonismo, representatividade feminina, mulheres da NASA, e esse ano que eu quis falar sobre colaboração, acabei chegando também na Estação Espacial Internacional. E aí você vai falar, beleza, Karina, mas eu não tenho ideia de como escolher o meu tema, eu gosto de muita coisa, como é que eu faço? Então, assim, 2 dicas principais que eu tenho é de você sair da zona de conforto e você buscar desenvolver um olhar mais atento para as coisas que você consome no dia a dia, né? Então, coisas que às vezes passam despercebido podem servir de grande inspiração pra gente, mas eu também gosto muito de consumir coisas, assim, fora do meu universo, então eu gosto de ver TEDs, gosto de assistir documentários, ler livros, porque isso abre muito a minha mente.
Então, mais do que só absorver, é sempre buscar analisar como que a gente consegue aplicar isso nos nossos projetos, no nosso dia a dia, dar uma luz, assim, de tipo, caramba, talvez faça sentido eu fazer um projeto voltado para isso. Um outro ponto é de você não tentar reinventar a roda. Quando eu decidi no meu primeiro projeto que eu queria falar sobre corpo humano para crianças, como é que funciona e tudo mais, eu busquei como que isso já era ensinado para o meu público, né? Então, como que isso é ensinado, quais são os melhores aplicativos para isso, diagramas, desenhos, como que isso já é feito, porque aí eu peguei, tipo, o principal do que eu achava de cada um, que eu achava que fazia sentido eu ensinar em 3 minutos, e aí, tipo, tem essa questão de não busca reinventar, pega um tema, dá uma dissecada, pega as melhores coisas, deixa com a sua carinha, e é isso aí. E aí, mostrando um pouquinho de como que eu estruturo esse storytelling nos meus projetos, né? Em 2018, eu não quis falar sobre daltonismo de cara, eu fui montando meio que um enredo. Então, primeiro eu falava sobre as cores, sobre o espectro visível, depois eu falava, tipo, de como que nós humanos enxergamos as cores, nós temos cones, nós temos bastonetes e tal. E aí, só depois eu falava, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma. E aí eu fiz um simuladorzinho de daltonismo, né, de como que os daltônicos veem o mundo, então a pessoa ela podia ir clicando nas fotos, trocando os tipos de daltonismo. Então, tem muita diferença de eu simplesmente chegar, apresentar o meu playground e falar daltonismo e de eu contar essa história, né, de levar a pessoa comigo durante todo esse tempo e ela vai se interessando naquilo, e aí no meio do nada tem tipo um ponto alto, que é esse, de que nem todo mundo enxerga da mesma forma. Eu acho que tem uma força muito grande, a forma com que a gente estrutura, né, os nossos temas e a forma com que a gente apresenta eles. E tem isso, né, que storytelling é essa magnífica arte da gente contar histórias, né, porque histórias, elas são cativantes, são elas que geram conexões, que são engajadoras, então é literalmente você levar o avaliador junto de você, assim, numa jornada. Então tem uns pontos principais que eu levo em consideração, né, de que história eu quero contar, qual que é a minha audiência, o que eu quero que os avaliadores sintam, vejam e façam, como que eu vou surpreendê-los, o que eu quero que eles levem de aprendizados. Então, tipo, essas são algumas das perguntas que eu me faço na hora, né, de estruturar o meu tema. E é super importante também a gente fazer arquivos com os nossos estudos, né, já que a gente só tem uma semana, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, tipo, eu gosto de anotar, tipo, quais vídeos que eu assisti sobre o tema, em que minuto, por que eu gostei, trechos de artigos, ideias que eu tive. Isso serve tanto para os textos do Playground, né, porque naquela parte ali da esquerda, você vai ter que contar uma historinha, né? Então, você já ter isso mais estruturado te ajuda na hora de escrever e também na hora de você estruturar as perguntas que você responde na hora de você enviar. Eu já gosto de ir já pesquisando em inglês, porque eu tenho amigos meus que pesquisam em português, depois traduz tudo. Então, talvez isso te gere um trabalho maior. E aí, passando rapidinho assim nas perguntas, né? A primeira é de você contar quais são as funcionalidades e tecnologias que você usou. Então, mais do que só apresentar isso, eu explico a minha ideia, por que eu escolhi esse tema, por que ele é tão importante para mim, e como que eu usei a tecnologia e funcionalidades e tal para trazer essa ideia à realidade. A segunda é de como que a gente compartilha nosso conhecimento de programação com outras pessoas. Então, é mostrando como a Apple valoriza, né, a questão de comunidade, quais comunidades você participa, como é que você compartilha isso com seus amigos, com o trabalho, com pessoas de longe. Então, super legal. E a terceira é de se você tem um ou mais aplicativos na App Store que você desenvolveu de forma individual. E essa era opcional. Eu acabei deixando em branco, vários amigos meus também deixaram em branco, porque todos os projetos que eu desenvolvi foram em grupo, então não tinha no individual. Mas é basicamente, a gente cobriu que é para quem ganha, a Apple ela dá algum destaque na App Store, alguma coisa assim, então ela não é assim, que vai fazer você ser aprovado ou não. E aí a questão de organização e planejamento, né? Eu gosto muito de desenhar todas as minhas telas, o que vai ter em cada uma, quais são as minhas ideias. Então, os pontos principais, né, da gente definir qual é o nosso escopo, porque a gente só tem 10 dias. Priorização de features, né? Tipo, o que é essencial para o meu projeto ser enviado em 10 dias e o que é um plus, né? Eu tenho que fazer, obviamente, o foguete subir, ter o foguinho saindo e o som também, beleza, isso não é o mais importante, isso adiciona uma experiência, assim, muito mais diferente, com certeza, mas o principal é o funcional, depois eu vou adicionando essas pequenas coisas. E a outra questão é de se estourar o tempo, o essencial tem que ser visto, né? A gente não sabe o que acontece quando dá 3 minutos, se o avaliador ele para de assistir, se você perde tempo e tal, então é super importante a gente também ter essa noção de não botar só o melhor no final, você colocando ali ao longo dos pontos as coisas legais que você sabe fazer.
E aí, realmente, mão na massa, hora de codar, que acredito que é o que a galera mais sabe fazer. E aí, na mão na massa, o que eu gosto de fazer é muito de explorar recursos nativos, lançamento de novo. Então, eu usei, assim, a questão do emissor de partículas nativo da Apple para poder fazer esse foguinho sair. Questão de exploração, movimento, feedback. Então, tipo, o meu botão, ele tem um scale, ele troca de cor, ele solta um sonzinho, um efeito sonoro. Então, tipo, eu passo um tempo, assim, no final, tipo, refinando cada uma dessas coisas. E pensar nos detalhes, né? Por exemplo, as pessoas não exploravam essa imagem, esse placeholder antes da pessoa clicar no executar meu código, e eu descobri que dava para inserir uma imagem ali. Então, eu fiz uma personalizada para cada tela, de você está pronto para conhecer a Nancy, tap Run My Code. Então, adicionar esses pequenos detalhes, né? E a questão é justamente essa, né? De que pensar na experiência de qualquer projeto que a gente faz torna aquele especial e único, seja por um projeto, uma competição, seja no nosso trabalho, seja um projeto pessoal. Então, a gente tomar esse cuidado é o que realmente eu acredito que faz a diferença. E por último, que eu já vi aqui, já deu 20 minutinhos, mas estou acabando, de testar, né? E testar não é o último ponto, ele é junto com o 4. Enquanto a gente está desenvolvendo, a gente tem que testar. Super vale a pena a gente entregar na mão das pessoas os nossos projetos, da gente observar e ouvir o entendimento delas, a gente não dá instruções, não adianta a gente entregar e falar, olha esse meu aplicativo aqui que eu falo sobre daltonismo. Não, na hora o avaliador não vai ter ninguém dizendo para ele como é que aquilo funciona. Então pede para a pessoa falar alto, e você ir descobrindo o que as pessoas estão entendendo, e você cronometrar o tempo, né? Porque você está dando 8 minutos no cronômetro, porque você vai ter que cortar coisa. E eu usei muito a minha mãe como QA, ela que encontrou todos os bugs de todos os meus projetos. Minha mãe provavelmente está me assistindo, então obrigada, mãe, por sempre me ajudar, porque a gente sempre está acostumado com o caminho feliz, né? A gente roda, clica aqui, está funcionando, passou para a próxima página. Então é importante a gente testar todas as possibilidades e ver se está tudo funcionando certinho. E aí, o que eu falei da questão do iPad lá para simular daltonismo, que eu coloquei isso lá na minha carta. E que faz 1 ano e meio que eu tenho esse meu projeto lindo do coração, que é o Nena Talks, né? Que é onde eu compartilho sobre essa minha jornada, sobre tudo que eu gosto no universo de design e tecnologia. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia também depois, podem mandar uma mensagem lá, vai ser um prazer. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Dei uma corrida aqui no final para não fugir tanto tempo, mas é isso. Cara, Nina, excelente. Nossa, muito bom. Muito bom. No finalzinho ali, eu vi o chat aqui alucinado, né? Aí eu pensei até em interromper um pouquinho e falar assim, cara, não, pode continuar falando. Pessoal, que falei, ai meu Deus. Você vai ver o chat aqui com calma, você vai ver. Aí, então, beleza, primeiro, quero te agradecer demais por ter participado. Obrigada. Muito mesmo, tipo, o pessoal aqui na sala já mandou várias perguntas, eu faço aqui das palavras do Lucas Salgado aqui, ó, as minhas. Ele mandou assim, essas palestras são ricas demais, cara, somam muito para a área de atuação que for. Aí tem elogios diversos aqui da Camila, da Ellen, se não me engano, sua mãe aqui, a Fátima? Sim, ela mesma. E aí, Fátima, tudo bem? Então, mas enfim, liberar aí pro chat, se quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, que eu vou começar as minhas aqui. Mas enfim, é isso. Aí, primeiro também dizer que, eu mencionei aqui um pouco antes, não sei se tinha gente na sala, mas que eu já segui a página do Instagram aí antes de conhecer, saber que você trabalhava com a gente na Globo e tudo mais. E daí vou fazer a primeira pergunta, né? Essa pergunta é a seguinte, muitas vezes nesses eventos que a gente vai e tal, a gente cruza com muitas pessoas que estão tentando, conhecer sobre novas carreiras, fazer uma transição de carreira, ou adicionar coisas de outras áreas no seu dia a dia e tal. E aí a primeira dica, assim, é, o que você recomenda para alguém que está querendo olhar, do início agora, o tema, onde é que ela vai, o que ela estuda, tem autor, tem isso, além de seguir sua página no Instagram. Então, eu normalmente falo para as pessoas, né, se elas querem começar na área de UX Design, de verdade, se joga na internet e começa a pesquisar sobre o tema, né, porque o UX Design é uma área extremamente ampla, você pode trabalhar em várias coisas específicas, então você pode ser UX Researcher, UX Designer, UI Designer, UX Writer, tem muitas áreas, então você entender, todo o espectro de trabalho de UX é super interessante para você ter essa noção geral. E aí vale a pena você ir investindo aos poucos, por exemplo, livro. Tem o do Fabrício Teixeira, que é Introdução e Boas Práticas de UX Design. Então, é legal para você ter uma noção geral de UX. Eu vou pegar aqui o link,
Tem o Guia do Product Designer, que é um site, é um Notion, que uma menina fez de compilados de materiais a respeito de UX design. Então, tem indicação de artigo, livro, canal no YouTube. Deixa eu pegar aqui. Enfim, vou mandar aqui o Guia do Product Designer. Então, é super legal para a galera começar a absorver conhecimento, participar muito de comunidade de eventos que nem aqui. Sempre tem muita gente compartilhando muita experiência legal. Então, você fazer esse networking, conhecer pessoas de outras áreas. E eu acho que basicamente isso, é tipo, comunidades, investir muito, pesquisar muita coisa grátis, e aí quando você achar que faz sentido também, quiser investir num curso pago e tal, mas não ir logo de cara, né, as pessoas, tipo, gostei da área, já vou investir muito dinheiro, mas às vezes é muito caro, você consegue ir aos poucos ali mudando, e se você, por exemplo, já trabalha com tecnologia, às vezes, conversar com a galera que trabalha junto com você, às vezes você é um desenvolvedor, você quer virar UX designer, se aproxima dos UX designers que trabalham com você, então ali é tudo conversar com as pessoas, perguntar, ir se jogando e trocando, né? Cara, perfeito, muito bom. E aí eu, aproveito aqui para falar um pouco sobre o comentário da Ellen ali, que ela mencionou, né? Parabéns, muitas dicas incríveis, e eu concordo 100% com ela, cara. Ela falou assim, acho que a maior dificuldade foi conseguir mostrar tudo em tão pouco tempo da forma mais rica, como foi a que você fez, né? Porque, cara, realmente, eu assim, eu falei, cara, dava para mergulhar em cada tema aí, mais 1 hora, mais ou menos. Cara, o próprio Scholarship também é uma parada rica demais, assim. Nossa, eu poderia passar horas só falando o que acontece em uma semana de evento. É muita coisa, é muita coisa. Cara, já deve ser assim... Tipo, eu até tenho um destaque no meu story, que é o WWDC 19. Se alguém quiser assistir, lá tem, tipo, os stories que eu fiz ano passado. E mesmo assim, você fala, eu compartilhei 10% das coisas lá, porque é uma montanha-russa de emoções, assim, eu não sei nem como é que consigo dormir, eu basicamente não durmo, né? É uma semana, tipo, virada, agitada, querendo participar de todas as coisas. Imagina, tipo, o próprio evento como um todo, ele tem, obviamente, essa característica de, tipo, conectar pessoas distantes, distintas, origens distintas, etc. Sim. E, tipo, eu já ouvi dizer que, tipo, lá fora, né, nos Estados Unidos, etc., tipo, essa característica de, cara, sempre tem um meetup, sempre tem alguma coisa para você ir conversar. É o que mais tem. É tipo, a cidade inteira para só para dar o WWDC, e aí, tipo, todos os hotéis, todos os lugares, tá, tipo, vários eventos, conferências alternativas acontecendo. Então, todo dia você tem que escolher qual meetup você vai depois da conferência, sabe? Tem várias festas de empresas, então, sei lá, tem, tipo, festa do Firebase. Então, é muito doido, é muito legal. E aí, tipo, também antes da conferência começa, tipo, 8 horas da manhã. Aí, às 7 todos os dias, tem, tipo, Apple com a Nike. Aí tem algum evento fitness, por exemplo. Então, tem, tipo, uma corrida com a galera da Nike. E aí, é tipo isso. Você fica na festa até, tipo, 2 horas da manhã com a galera. Aí você vai correr com a Nike 7 horas da manhã. Aí eu chego aqui, tipo, morta depois, assim, como é que eu sobrevivi essa semana? Do máximo. Aliás, você já respondeu a minha próxima pergunta, que o que eu ia mencionar é isso, né? Tipo, aqui a gente tem até muitos meetups e tal, tipo, tá aquecendo bastante, Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo tem bastante. Bom, obviamente tem espaço para muito mais coisa, mas assim, muitas vezes o tema é muito fechado. E tem que ter espaços para temas fechados, tipo, uma linguagem específica, beleza. Mas assim, falta algumas conexões, e é isso que eu ia mencionar, né? Que tipo, se tem características de, tipo, tema multivariado, como o próprio TDC até, cara. Sim. Diversas, né? Se isso é uma característica de lá. E aí você já mencionou que, Apple com a Nike, e aí tem uma corrida. É muito legal, eles fazem vários crossovers, assim, entre várias... tem com a IBM, então tem, tipo, durante o dia você consegue marcar horários para você conhecer tecnologias da empresa lá. Tem a OutConf, que é a conferência alternativa, que tem vários stands de outras empresas, e é literalmente do lado, assim. Você sai rapidinho no almoço, vai lá, conhece empresas, pega vários brindes, conhece uma galera, faz um networking e volta. Então, é muito maneiro, é sério. Não, é incrível. Tipo assim, a quantidade de coisas que você pode trazer para sua realidade ali, seja na empresa, ou na vida pessoal e tal. Porque muitas vezes a gente vê isso, né? Tipo, até o próprio processo seletivo mesmo, né? O entrevistador, ele sempre vai, tipo, perguntar alguma coisa sobre... Beleza, além do trabalho, tipo, quais os seus projetos pessoais ali que você implementa na sua área de lazer, etc., sabe? Então,
pensando nesses eventos, né? Tu sempre deve ficar fazendo links, não só de trabalho, como da sua vida normal mesmo. Não, eu falo com as pessoas, o que mais, assim, potencializou a minha carreira foram os projetos paralelos que eu vou tocando por fora, né? Então, tipo, o Nina Talks eu vou tocando, tipo, eu participo de competição, aí você aplicar para um hackathon, você ir desenvolvendo, né, essas suas habilidades fora do trabalho, agrega no seu trabalho. Então, até, tipo, os anos que eu fui para a WWDC, quando eu cheguei aqui de volta, eu preparei, tipo, uma apresentação compilada para minha equipe de, cara, o que eu aprendi lá que a gente consegue aplicar aqui dentro, sabe? Então, é, tipo, sempre a gente pegar a coisa de fora para trazer para dentro. Então, acho importante fazer isso, né? Certíssimo, certíssimo. E assim, digo até dos processos seletivos que eu vi, até dos mesmos dos que eu participei, o interesse naturalmente acaba recaindo sobre projetos pessoais às vezes, por conta, tipo, do brilho no olho que a gente tem quando fala de uma coisa que a gente, tá fazendo ali no nosso tempo de folga, tá ligado? Então, é interessante você ver a pessoa falando. Deixa eu ver aqui, tiveram alguns comentários aqui interessantes. A Rebeca mandou que ela sente falta de eventos assim, feiras como essa aqui no Brasil, que a maioria são online e tal. Realmente, agora no momento do isolamento social, então nem se fala. Não tem nada, nem pode ter, nem tem como. Mas, realmente, tem uma carência aí. O Lucas mandou aqui, conheci a Nina por esse story. Olha isso, ó. Conheci a Nina por esse stories do WWDC. Virou evento da galera lá da academia. Aí, muito bom. Maneiro, Lucas. Obrigado. Muito bom. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando aí 2h30. Logo agora a gente já tem a próxima palestra aí com o Marvin. Daí eu queria agradecer demais a Nina por ter ficado aí com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico super feliz, valeuzão. Cara, foi um prazer imenso. Aí se quiser fazer uma consideração aí final, provavelmente tem seus fãs aí, provavelmente. Não, só agradecer a todo mundo que assistiu, fico feliz de verdade. E sério, tendo dúvidas, me manda mensagem. Se eu não souber responder, eu vou indicar alguém que saiba responder. Então, tipo, não fiquem acanhados, que eu vejo que vocês ficam, ela nunca vai responder, porque número de seguidores. Eu fico, gente, eu sou uma pessoa, sou uma mera mortal que nem vocês. O número de seguidor não é nada nessa vida, é importante a gente ajudar aí. Então, é isso. Cara, perfeito, muito bem. Muito bom. Então, provavelmente, tomara que a gente se cruze em outros eventos aí, e provavelmente aí o time todo. Com certeza. Alana, Matheus, que estão aí, vamos te acessar aí para mais coisas. Um beijo. Show. Beijão, gente. Valeu.